Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Bright Trace e continuamos com a leitura de Thomas Mann, A Montanha Mágica. Sim, estamos aqui de volta, né, Malu? Sim, estamos de volta com a Montanha Mágica, da nossa meta 5, que é a continuação da parte 4 que a gente já vinha lendo, né? Uhum, Começamos com Conversas à Mesa. Vamos isso. falar sobre o temor nascente dos dois avós e do passeio de barca ao crepúsculo e a terminar com o termômetro. Sim, Várias emoções aqui. Mas antes de a muitas. gente entrar na meta, gente, eu queria esclarecer uma coisa que um monte de gente achou que, tem uma ópera Sonho de uma Noite de Verão, e eu posso provar para vocês que vocês estão carecas de conhecer essa ópera. Carecas. Ah, não, eu nem sabia que existia uma ópera Sonho de uma Noite de Verão. Sabia sim, mas tu não sabe que tu sabe. Alguém de vocês já ouviu aquela música? Tatatã, tatatã, tan, tatatã, tatatã. Olha, se não ouviu ao vivo, no casamento, já ouviu em alguma novela, né? Sim, com certeza. Essa é a marcha nupcial da ópera Sonho de uma Noite de Verão, Uhum. que o Mendelssohn, que eu acho que é algum dos favoritos do Mann, escreveu. E ele escreveu essa marcha nupcial a pedido de um príncipe, eu acredito. E é isso, essa é a história da marcha nupcial de Sonho de uma Noite de Verão, Sim. que é citada aqui. Vocês Uhum. vão ver muitas citações de música aqui. E quando a gente lê Doutor Fausto, porque agora eu quero reler Doutor Fausto logo depois que eu ler a Montanha Mágica, tá? Anotem Então vocês aí, vão ver próxima mais leitura, coisas hein? musicais. Doutor Fausto é chato pra caramba, mas é muito legal. Não é tão legal, não é legal como a Montanha Mágica e nem legal como os Buddenbrook. Mas é Uhum. muito bom, é um baita de um livro. Gente, eu amei essa meta. Amei, 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 de paixão. Então, Malu, eu tô pensando o seguinte, eu lendo a meta, né, a Malu já tá lá à frente, né, a Malu já quer ler até ler, já tá programando a próxima leitura. É, a tenteada é livre, né, É, Tati? eu tô dentro porque assim, quando chama aí a gente, né, a gente decide e vai, não tem muito problema com isso. Mas eu tava pensando, depois de ler essa meta aqui, como tem coisa pra gente discutir. E assim, é claro, os nossos vídeos não são aqueles. Porque aqui eu e a Malu, a gente não entende tudo e até a gente vem e traz as nossas dúvidas antes, assim, né? O que a gente lê, o que a gente acha, os nossos achismos. A gente pesquisa também É. algumas coisas, é claro, mas eu acho legal que o Man não deixa nada claro. E assim, quando a gente tem já um pré-conhecimento, que nem a Malu nos apresentou e ela colocou inclusive a marcha nupcial lá para falar assim, ó, vocês conhecem, tá lá no nosso grupo do Telegram, para quem não faz parte ainda, entra lá, pode ir lá ver. E o que eu tô achando legal, Malu, tem tanta coisa para falar do livro, tem tantos assuntos, tantas Nossa, coisas, que é um livro assim que é ótimo fazer a leitura conjunta, porque a gente vem aqui e fala algumas coisas, poucas, não muitas, mas a gente fala algumas coisas. E o pessoal tá lá comentando bastante nos vídeos e comentando no próprio grupo, e porque cada coisa gera, né, uma discussão e a gente tem o pessoal lá comentando e tô achando muito legal, porque tem coisas que eu às vezes não me atentei, né? A gente não falou aqui, e o pessoal tá colocando lá, ou nos próprios comentários, então está muito legal essa troca. E eu acho que é para isso que a exato. gente lê Montanha Mágica, é justamente para isso, né? É. Não, e a Dani, eu acho que foi quem colocou isso, a Uhum, raciocínio dela foi perfeito, porque o que ela disse? Ela disse, eu achei que era uma gozação para fazer um troço cômico e tal. uhum, E é porque a gente sempre pensa a ópera como uma desgraceira, né? sim, Tem até uma camiseta, guria, tem umas camisetas lindas. Eu tô fã, já comprei algumas, que chama A Loja da Ópera. uhum, Tem no Instagram. E aí eles têm umas coisas muito engraçadas, assim, trechos de ópera, ou assim, spoiler de ópera. Madame Butterfly, ela morre. Da ópera, ela morre, ela morre. E é sempre isso, é sempre sim, tragédia, mas nem sempre é tragédia. Tem uhum, óperas que o meu pai dizia que não era ópera, era opereta pra ele, aham, que são as não trágicas. sim, E essas não trágicas são muito engraçadas. Sonho de uma uhum, Noite de Verão não é trágica, Rigoletto. Então tem uhum, óperas que são, tem
até às vezes na própria trágica tem a comicidade, né? Uhum. Então é isso, é isso mesmo, a interpretação dela é perfeita. É, Mas existe sim a ópera Sonhos de sim. uma Noite de Verão. E até Aliás, quase tudo de Shakespeare virou ópera, até Hamlet, eu acho que tem exatamente, uma versão ópera. sim. Então, e a gente já sabe, né, como aprendemos em Hamlet, por exemplo, todas as tragédias de Hamlet terminam em mortes, né, ou quase de todo mundo, ou, né, ou se não todo É, mundo, quase todo mundo, e todas as comédias terminam em casamentos felizes, né. Então a gente já tem exato. É. essa Esse spoiler combinação. já é Já dado. é dado, não A, adianta reclamar. a Divina Comédia, aliás, se chamava só Comédia. Então a gente pode ler tranquilo, porque apesar de ter o inferno, né, tu sabe que no final Uhum, vai pro céu. sim, Vai acabar bem. sim. Ele... mas é isso aí, né? Uhum, Gente, então vamos começar pelo começo, que é Conversas à Mesa. vamos. Conversas à Mesa, eu adorei porque eu adoro uma treta. E aí, Conversa à Mesa é só treta, fofoca, é o Love is in the Air, né? Sim. Nós ficamos sabendo que existe mesmo uma paixão ali dele pela senhora russa, pela Aham. senhora, né? Não é senhorita, é senhora É. mesmo. Uhum. Quer dizer, isso é treta também, né? Porque pelo que ela falou ali, todo mundo sabe que ela tem um marido, Isso. mas não, Ninguém nunca ela não usa viu. aliança. Ela não usa aliança, exatamente, já é. E ninguém nunca viu o marido, né? Eu acho que, se não me engano, falam que ele nunca apareceu por lá e ela passa tempos longe dali, né? E ela passa, ela vai e volta, já é a terceira vez que ela tá Uhum, lá, né? sim. É. Então eu acho que isso aí é tipo um spa pra essa gente, né? Então, e parece que ela vai e frequenta outros sanatórios também, não é só lá, que pelo que entendi, que eu acho que eu até anotei aqui, ela fica, mas ela passa 3 meses em um, depois ela vai, então ela tá dando um rolê aí, né? Exato, é uma coisa assim que meio que dá. Uhum. Eles não têm nada pra fazer, E né? ela Parece assim, é, esses ricos europeus que não têm nada pra fazer, então eles ficam um pouquinho. sim, Eles já moram na Europa, né? A gente pegaria esse dinheiro e ia viajar pra Europa. pra, parece que ela Eles visita, não. ela visita o marido uma vez ao ano, Malu, tá, que eu anotei aqui, que dá das conversas que ele escuta, né? E que Ou o, seja, o marido dela é um ela ainda, funcionário público russo. ela ainda não falou nada, mas todo mundo já sabe alguma coisa da vida dela. Uhum, Inclusive que uma vez por ano ela visita o marido, sim. o E funcionário público russo. isso, que eles são bastante. Daí eles, eu não sei quem que estão comentando aqui, que eles falam esses russos, esses funcionários públicos russos, bastante rudes, né? São, que bebem muita vodka e tal. Então tá lá, tá rolando a fofoca. A Malu adorou ler a Adorei, treta adorei. E aí. ele É. mora no Daguestão, que Isso. fica Uhum. na PQP, pelo jeito, É. que ninguém gosta. E eu adorei, guria, duas coisas. Que ele chama ele chama aquela discussão dele com a mulher, que é a tal da alcoviteira, ela fingindo que ama ela e ele fingindo que não gosta da senhora Eu acho que é. Chauchat. E Hoje, aí tem bem jeito de gato esse nome, né? Chauchat. E aí sim. ele chama ela de Bela Minca. Aham. Sim. Então, que ela tem um jeito de gato, assim, que ela Uhum. é toda, né, É. assim, lassidão e tal. E o nome dela é Cláudia. Uhum. Eu amo esse nome. E ainda mais Sim. é Cláudia, em vez de U no meio, com W, né? Cláudia. Eu adoro, guria. Todas minhas Barbies se chamavam Cláudia. Ai, ai. Então, mas você viu que ela quase que ela podia chamar Tatiana, né? Quase podia ser a A Tati. professora colocou aqui, ó, na página 162, até anotei. Eu sabia o nome, não era Tatiana, não era, nem Natasha. Natasha Chouchat? Não. Aldotia. E aí, finalmente, descobre-se que é Cláudia, né? Mas, ó, Guria, por pouco, hein? por pouco ela não é tua xará. E Sim. as russas, todo mundo pensa em Natasha e Tatiana, né? Uhum, uhum. E Cláudia é um nome bonito, né? Ah, guria, eu adorava esse nome. Hoje em dia, assim, Sim. depois quando eu comecei a pensar em nome, até pra dar pra minha filha, que eu não sabia se era filha ou filho, Aham, né? sim. Eu nunca pensei em Cláudia, daí não pensava mais. Mas quando eu era menor, eu amava esse nome, assim. Eu Uhum, achava o nome mais legal, assim. Mais lindo. sim. E aí É, fica essas tretas, né? E tem poesia, né? tem Tem. poesia, tem o nosso amigo fazendo
todo encantado, né, com a... Ele fala das sensações corporais que ele tem, né, ao falar dela ou ao lembrar dela, e o martelar dos seus batimentos, né, então acho isso genial aqui com a narrativa aqui do Man, né, que, assim, eu fico cada vez mais surpresa dele deixar essas... É o Man sendo Man, assim, não consigo nem falar, porque ele traz aos poucos, né? E às vezes, Malu, não sei se você percebeu, parece que ele tá falando uma coisa, mas ele tem aquele toque que nem de ironia, né? No que ele escreve, mas é tão sutil que você, às vezes, até passar despercebido que ele tá tirando o sarro com a nossa cara, dando pra gente, assim, pra gente entender uma ironia, né? Mas eu acho isso muito legal. Não, assim, ó, defina ironia fina. Sim, é o Man, ele é o cara fino, né? Ele é muito chique. Sim. Ele é muito chique. E a ironia dele é fantástica, ele é demais. Uhum. A atividade exaltada do corpo justificava-se por uma respectiva emoção. Bastava que Hans pensasse na senhora Xoxô e ele pensava nela, para encontrar o sentimento que correspondesse ao martelar de seu coração. Sim, exatamente. Eu anotei a mesma coisa. Estou apaixonado. Sim. E tu amor me hace grande. Uhum. Ou aquela, é o amor. Começa a tocar essa música na hora. Sim. E ele começa, né? Ele começa a fazer um negócio meio... trocar, assim, então ele fica olhando para ela até ela olhar para ele, né? Tá aquele joguinho, né? Não, e a coisa, como é que ele leva as coisas, ele finge que esqueceu uma coisa no quarto para voltar. E dá de encontro com ela. E dá de encontro com ela, assim, Sim. tipo, ninguém notou, todo dia ele esquece uma coisa. Uhum. Super discreto. E o primo dele todo preocupado com as coisas, né? E ele lá, agora ele tá todo, até então ele tá todo ali, né? E a gente descobriu que o primo dele também tem um crush, né? Tem. A Marúcia lá, né? Que é o crush dele. Então, assim, ó, agora eu adorei, porque a gente tá descobrindo várias tretas. Crush Sim. de um, crush de outro. Uhum. Esse lugar aí tá saindo um belo local de férias. Sim. Né? Tá, assim... Com direito a namoricos e tal. O negócio é tudo menos um lugar de tratamento, aparentemente até agora, né? Porque tem comida adoidado, tem Adoidado, isso aí é tipo um clube médio. Sim, exatamente. All inclusive. All inclusive, tá lá. E ele já chegou... Ele já tá no 2/3, né, da estadia dele, tá começando a ficar preocupado, né, Malu? Porque a gente vai chegar agora no final dessa meta com alguma resolução aí no final. Mas ele tá ele tá naquela fase em que já tá passando mais rápido do que ele gostaria, né? Porque ele gostaria de estar ali mais um pouco. Exato. No início tava se arrastando e agora já... Sim. Ele já tá começando a gostar do lugar, né? Uhum. Tá se acostumando, né? Ele chegou na fase que o tempo passa mais rápido do que ele percebe o tempo, né? E aí fecha esse capítulo da treta e começa o capítulo Temor Nascente, dos dois avós e do passeio de barca ao crepúsculo. Aqui, gente, eu achei o ápice dessa meta aqui, né? Sim. Quando começa o Settembrini, os discursos do Settembrini, né? Sim. A concepção setembriniana das coisas, como ele fala em determinado momento, né? Sim. Então, o Settembrini, eu já tava, assim, com aquela ideia que o Settembrini era meio fascistão, assim, né? Sim. E aqui ele se diz um humanista, né? E aí ele começa a falar ensinar para aquelas duas crianças, né? Os dois primos, Sim. várias da concepção setembriniana das coisas. E ele conta, e o Hans faz até um paralelo com o avô dele. Ele conta sobre o seu avô, que era um carbonário, né? Os carbonários eram uma instituição, um grupo, durante muitos anos até eles trabalhavam na clandestinidade, na Itália, né, lutando tanto pela unificação quanto contra a igreja, contra o absolutismo, né? Sim. E pela unificação da Itália. E ele era um cara
que era um carbonário, e ele, pelo jeito, é a grande inspiração do nosso querido Settembrini. Ele foi exilado, né? Sim. Então ele tem até uma história parecida com a do Dante, que é uma das grandes referências do Settembrini, né? Que também foi exilado, teve que sair morreu fora da sua terra. Sim. Por motivos políticos, e aí é um capítulo extremamente político, né? E. Ai, Guri, me lembrei também dos Carbonários, aquele do Alfredo Sirkes, que faleceu há pouco tempo, né? Sim. Eu acho que é um dos melhores livros que eu li sobre os grupos que lutavam contra a ditadura. Tinha um que era justamente o do Sirkes, e ele conta no livro Os Carbonários sobre isso. Eu adorei o livro. Esse, 1968, para mim, são os melhores, dos Venir, são os melhores que contam essa época, né? Mas, enfim, voltando aqui para os nossos Settembrini, eu achei esses discursos dele muito legais, Tati. Achei bem... Sim. É interessantíssimo, assim, dava pra gente ficar, estudar e fazer né, ficar falando vários assuntos aqui com tudo que o Settembrini apresentou aqui, né? Muito bom, assim, e o que eu achei interessante, que daí no final, assim, mais pro final, ele volta para aquela questão da literatura, porque lembra lá no começo, o Hans ficou invocado não, né, mas gerou ali porque o Settembrini falou da ignorância do cervejeiro Magnus, que não sabia para que servia a literatura, e aí novamente o Settembrini traz essa questão da literatura que está ligada com né, uma vertente ali, o humanismo e a política, ou seja, não dá para você dissociar a literatura disso, né, na visão aí do Settembrini. E ele traz tudo, e ele vai lá resgatar toda a história do avô, ele traz muitos dados de coisas históricas que nem a Malu falou, que o avô participou e tudo. E aí eu achei interessante que ele fala assim, uma hora aqui, ó, o Hans escutava com atenção para aprender tudo direitinho. Ou seja, ele tinha uma preocupação em aprender com o Settembrini, né? Apesar de depois ele ir conversar com o primo, quando sozinho com ele, de falar assim, você viu que ele falou, fazer aquela fofoca paralela, mas ele estava muito atento no que o Settembrini falava para eles, Ele né? tá falando, né? Sim. E o Magnus, eles repetem até aqui, o Magnus foi aquele que falou, né, que a literatura era apenas belos caracteres. Sim, exatamente. E aí, em determinado momento, o Hans fala, eu quero aprender por que a literatura não é só belos caracteres. Sim. Eu também achava o mesmo que o Magnus, né? Sim. E é interessante, assim, ele começa a falar uma coisa, assim, eu achei ele é muito orgulhoso da Itália e ele põe a Itália como um grande berço da civilização ocidental, né? Isso. Ele faz uma comparação que até o Hans fica chateado também, aquela comparação que os 3 dias da Revolução Francesa eram, ele compara com o dia do nascimento da Terra, né? O 6º dia. Quando Deus cria, eles que foram tão importantes. Então, para ele, a democracia era tão importante, o fim do absolutismo, principalmente, era tão importante quanto a criação da Terra. Sim. Então ele não queria, essa era a luta dele, né? Que ele diz e ele fala muito que o verbo era a honra dos homens. Então, assim, toda essa questão ele trouxe muito aquela questão anterior, assim, essas remissões à cultura latina grega, né? E aí ele refere, isso aí foi adotado e perfectibilizado pela Itália. Sim. Né? Então, assim, ele puxa muita brasa pro terreno dele. A Itália como lugar dos grandes pensadores, a Itália como berço da civilização, como quem conserva essas grandes ideias da antiguidade e principalmente do humanismo, né? A Itália conservando e aperfeiçoando isso. Sim. E aí ele começa a falar da Alemanha, né? Porque a Alemanha seria aquela coisa da técnica, né? Das grandes... Eles estão conseguindo os guindastes, os trens, as coisas que unem. Sim. E para ele quer uma coisa, um humanismo universal. Então ele reconhece isso,
que como a técnica, né? Porque ele é um cara que ama o ser humano. Então, a tecnologia inventada pelo homem é importante também nesse processo, Sim. né? E E aí que, ele cita a Bíblia, a Bíblia de Gutenberg, me veio na cabeça, uhum, a imprensa, né? sim. Quem inventou foram os alemães. Então, Uhum, que o papel deles nessa universalização, né, do humanismo e no humanismo em si, como difundir essas ideias, é muito importante. sim. Então ele faz uma ode assim ao ser humano, a como Uhum, tudo. E era isso que eu acho que esse entusiasmo que é bem dessa época, sim. de que as coisas estavam só melhorando, que o ser humano estava entrando numa era tecnológica fantástica, Uhum, então que tudo ia ser cada vez mais maravilhoso, só que não foi, né? sim. Mas E que com todas essas mudanças, né, e com todo esse desenvolvimento, essas técnicas, seria capaz você vencer aquela parte que ele fala sempre foi atrasada, o que eles conseguiriam levar esse progresso, né, para a área que ele fala que enquanto a Europa estava em crescimento e estava ali com toda aquela revolução, aquelas revoltas, e a Ásia ali, a parte mais do leste europeu para frente era aquela coisa retrógrada que precisaria dessas mudanças, né? Então daí, porque ele está exato. sempre comparando como que o Ocidente, né, a parte europeia ali foi se renovando e ele traz muito das ideias iluministas também, né? Da questão da Exato. razão e tal, e daí essa ode a Alemanha, né, a pátria aí dos primos, ele traz com isso, com a tecnologia, com a invenção da pólvora, do ferro, né, a questão dos trilhos que passaram a ligar mais as distâncias, né, e é sempre essa ideia É. de levar a razão, de levar tirar o mundo da superstição, né, que era ainda muito forte na visão dele e dos próprios antepassados ali, tanto do avô, né, de você quebrar com isso e fazer uma coisa mais, que nem a Malu falou, mais universal, de difundir esse conhecimento, né, difundir essa... É. E sabe como as coisas conversam, né? Porque eu tô lendo agora Pais e Filhos do Turgenev no Sim, meu clube do livro. legal. E o Turgenev tinha essa preocupação de Uhum, trazer para a Rússia isso, né? isso, Então ele vive exatamente. bem essa época que ele ia de trem para cima e para baixo. Tu vê que ele tá sempre, ele pouco tá na Rússia, né? Uhum, Tá mais sim, fora da Rússia. E ele ajudava muito a conseguir difundir essas ideias é, e ajudava o pessoal que era expulso da Rússia, né? sim, Pelas essas ideias, né? Por ter ideias mais assim. Ele ajudava quando os caras estavam no exílio, porque ele, uhum, como ele tinha muita grana, ele transitava melhor sim. na. E eu acho que demorou muito até ele ser persona não grata, né, na Rússia. E acho que foi Então, por pouco tempo, né? pois Eu é, não li toda a história dele, né? Eu aham, comecei a ler, agora lendo Pais e Filhos, me uhum, inteirar mais. Eu já sabia dessa questão sim, dele ter sido essa ponte, né? uhum, De ele ter, ele também adorar essa cultura europeia, humanista e tal. sim, Tinha muito isso, né? O europeu do Oeste, uhum, sim, digamos, ele acreditava muito que ele era o cara ele era o civilizado, sim. e ele tinha o dever de levar isso pro resto da humanidade, né? Então, e é muito legal que você está fazendo essa leitura, Malu, porque daí vai conversar muito, assim, com a questão das gerações, que é exatamente aquilo que se discute em Pais e Filhos, né, que o filho já é uma outra geração que já tem outras crenças, né, no progresso, na ciência, e é exatamente isso que vai ser discutido aí no livro. E ele não era, o Turgenev não era um cara bem quisto ali né, na época dele ali, porque Não, como você falou, ele estava mais fora da Rússia e eu me lembro o Dostoiévski que era um crítico ferrenho principalmente da Alemanha, né? Em todos, acho que exato. todo o tempo que ele precisou passar fora da Rússia, inclusive quando ele e teve que passar tempos na Alemanha, ele sempre reclamava da comida, que era horrível e tal. Então é legal você ver isso aí, daí tá na literatura também, isso aí a gente achar e fazer essas ligações, né? É muito, muito Exato, legal. porque o Dostô era o russo por excelência, Era o russo, era né? o russo por excelência, né? Sim, E é exatamente. interessante, Guri, até.
Eu vou colocar até no. Porque assim, às vezes a gente acha que tá lendo muito, mas não, né? Sim, A gente tá lendo de menos, porque dá vontade de ler tudo junto, dá. porque conversa muito, né? E eu quero colocar, porque tem um capítulo de Como Ler os Russos, Uhum. do de Irineu, né? Irineu, é. Uhum. É Irineu Perpétuo, É, que fala bem dessa questão do Turgenev, das gerações, né? sim. Uhum. Aliás, vontade de colocar o livro inteiro, mas eu quero botar isso. E eu cheguei a fazer um esqueminha, assim, histórico dos russos, porque eu acho que a literatura russa é tão interessante nesse sentido de que as gerações vão se conversando e Sim. vão. Tu lê aquilo, é importante tu saber quem era o rei naquela época, quem era Uhum. o. Depois não é rei, né? Depois, Sim. depois da evolução, mas são o líder absolutista igual, né? Uhum. Porque parece que o russo precisa sempre de um absolutista, né? Sim. Uhum. E é isso, é muito interessante a história, a literatura e a política. É Eu detesto muito, política, é. mas eu gosto muito dessa política da discussão da humanidade, para onde vai, para Uhum. onde. É, e é muito Né? legal ver exatamente esse período assim de mudança, né? Ali da Rússia, com a relação à Europa, né? E aqui o Settembrini está fazendo tudo isso, tá? Ele tá dando uma pincelada geral e por isso o nosso amigo Hans está muito bem esperto prestando atenção, porque a gente já vê que, apesar dele vir ali, né, de um. É, ele ter uma família lá, ele vem de um background ali já que não ele tem dinheiro, ele tem, né, ele tá na casa do tio lá, não sei o quê, mas ele tem Tem um nível cultural bacana, tem um nível, assim. ao menos ele gosta de falar, quando ele vai falar mal das mãos da madame, lá da senhora Xoxá lá, ele vai falar que não são cuidadas, que nem as moças, que nem as mulheres que fazem parte do social dele e tal. Então, você vê que ele tem um apreço pela classe social que ele tá, mas você vê que ele também se preocupa de não de ser chamado como o Magnus lá, o cervejeiro, porque ele não quer ser ignorante em frente ao Setembrino, então ele faz questão de prestar muita atenção do que ele tá. Então dá pra ver que ele tá ali, né? E daí também o Setembrino tá sempre falando, você é engenheiro e você é o militar. Então você vê que ele sempre tá colocando os primos em lugares específicos de entendimento também, né? Falar, para você deve ser fácil, porque você gosta da regra, do não sei o quê, pro Joaquim. E pro Hans também fala, você deve pensar na técnica, não sei o quê, porque você é um engenheiro. Então ele tá sempre jogando com essas coisas. Eu acho isso muito legal. É fantástico, né? Uhum. E ele fala ali, ó, na 185, eu acho tão bonito que ele falou ali, ó. O verbo era a honra dos homens, né? Ele faz esse link com a política Uhum. e a literatura. Toda a dignidade humana, todo o respeito pelos homens e toda a estima que eles sentiam de si próprios eram inseparáveis do verbo e, por conseguinte, da literatura. Aí o Hans faz uma parte ali, e aí ele fala, de tal forma que também a política se achava ligada à literatura, ou melhor, tinha sua origem na aliança, na fusão de humanidade e literatura, já que a bela palavra gerava a bela ação. Uhum. Então, assim, para ele a ação é a política, né? A literatura é a Sim. palavra. Uhum. E é muito legal isso, né? Eu não gosto de fazer essa mistura porque eu acho que a literatura é muito mais nobre. Uhum. Sim. Mas é inevitável, né? Como diz até a própria poesia eu acho que é agora eu não me lembro o nome da autora, mas assim, a gente vive o tempo e o tempo é Uhum. político, né? Sim. Uhum. É isso, né? É Sim. essa coisa de. É muito, Porque muito legal esse capítulo. e eu acho que principalmente nessa questão ficava muito, não, talvez para o contemporâneo talvez não fosse tão claro assim, até porque agora eu não sei também, né? Porque a gente não tem como julgar, mas claramente está tudo interligado, né? Porque aqui quando o Thomas Mann também está escrevendo isso daqui, ele tem uma é certeiro o que ele quer passar para gente. A gente ainda não sabe de certo qual vai ser o final do que ele vai passar pra gente, mas é certeiro que tem intenções, inclusive políticas, Claro, por trás disso. Então, né? exato. E ele tá construindo um pensamento, né? Uhum, Porque se sim. a gente for ver, tá tudo muito lindo aqui, tá tudo muito fechadinho, essa lógica dele funciona bem, Uhum, mas a gente tá recém no começo. Ainda vai é, ter muita coisa, sim. a gente ainda vai ter o outro lado da moeda, né? É.
Mas eu acho bonito isso, que ele fala que escrever bem já seria quase pensar bem, e daí agir bem Isso. não haveria muita distância. Então, Uhum. essa crença dele nesse poder grande da literatura. E tem também. Bah, aqui tem muitas, muitas e muitas e muitas camadas, né? Tem. A questão que ele faz também essa comparação da Alemanha e da Itália, da tecnologia versus a, lite- a- o verbo, né? Uhum. E a coisa dos dois avós, né? Sim. Porque o avô dele também, assim como o avô do Settembrini tinha toda essa história, Uhum. o avô, ele também era muito fã do avô dele, que também era Sim. um cara culto. Lembra que ele Uhum. fala Sim. da biblioteca do É. cara e tal? Uhum. Então, assim, essas duas forças, né? Sim, com certeza. Então, e aí eu fico me perguntando, Malu, chega um ponto que agora nós estamos na parte que vai se que na parte que se chama o termômetro, né? Aí a gente chega aqui É, numa parte que é meio crucial, assim. Por quê? Porque a gente vai descobrir que o Hans tá doente, tá com febre, ao menos ele tá com uma febre. E sim. é o ponto, mais ou menos, onde termina essa nossa meta, é a página 212, e é mais ou menos quando algumas pessoas que já leram o livro falam que ficam estagnadas e que passam a achar o livro um pouco. Não sei se chato seria a palavra, não sei se mais lento, também não sei, não consigo falar, mas Sim. tem gente que fala que a partir da página 200 perde um pouco o interesse, o ritmo, não sei. Então vamos, acho É. que estamos para descobrir por quê, mas eu fiquei pensando o seguinte: quando a gente vai, o que vai acontecer agora é que o nosso Hans vai descobrir que está com febre, né? Porque ele não está se sentindo muito bem, está chegando no final da estadia dele e ele está se sentindo mal, né, Malu? E ele acha que ele está resfriado, né? Exato. E aí eles começam a dizer, e se a gente for ver ali bem no iniciozinho dessa meta, ali no Conversas à Mesa, na página 157, ele já começa a mostrar que ele tá com vergonha de mostrar fraqueza, Uhum, né? Então, assim, no fundo, ele acha que tá doente, mas ele tá com vergonha de assumir que tá uhum, doente. sim, Então, assim, pro Hans isso é ruim, não era, ele queria ser diferente dos que estavam lá, uhum, né? Ele tava lutando contra ser igual, sim, né? uhum, Contra ser um doente como os que estão lá. E aí no final ele descobre que tá assim, aí ele resolve. A moça vende um termômetro para ele, né? Ele sim, descreveu tão bonito o termômetro, é quase uma joia esse termômetro. sim, a A enfermeira, né? caixa é de veludo, tudo. Assim, a forma que ele descreve termômetro, eu quero um termômetro assim também. Sim. Né? E aí ele começa a tirar a temperatura. Tirar, não. Meu marido fica furioso quando eu falo tirar. Medir a temperatura. E ele medindo a temperatura, ele vê que tem uma febrícula, que eu acho que hoje em dia até é considerado pouquíssima. Ele tem 30, não, assim, 37 e 37, pouco. 37,6, acho que dá a primeira medição dele, né? É, Mas eu achei engraçado que tipo. é a Meu filho tá enfermeira-chefe. com 37,3, eu mando pra aula igual. Exatamente. É, Mas naquela época, a ela já achou um enfermeira, horror. a enfermeira-chefe que vende que vai fazer que vai lá ver como ele tá, né? Eu achei engraçado, porque ele fala que ela é muito grossa, né, ao falar, né? Que ela tem um É, palavreado meio assim, e que chamam ela de a senhora superiora, né? Aí ela fala já pra ele assim, mais não, que superior. nós não gostamos de resfriados aqui. Ou seja, tá todo mundo doente, mas resfriado aqui não. E aí ela pergunta quantos anos você tem, ele fala 24, aí ela fala, idadezinha perigosa a sua, né? E aí ele finalmente compra, né? A Malu falou, um artigo de luxo, ter o seu próprio termômetro. Ele ainda escolhe o mais bonito, né? O mais caro ali. É, E ele tá. mais caro. E ele fica incomodado porque ele realmente tem 37,6 de febre de manhã, né? E aí ele acha ainda que é só porque ele está resfriado que ele tem essa febre, né? Mas é isso que está incomodando bastante ele. Até porque ele vai com o Joaquim, né, no refeitório, fazer refeição, não sei o quê, e daí a moça que trazia a cerveja dele vai, oferece e ele não aceita, porque ele está adoentado, né? Aí já É. começa o burburinho maluco, começa toda a fofoca, porque assim, o que aconteceu? Você tá com febre, não sei o quê, né? Você tá doente também? Aí já começa aquela. Aí já começa todo o disque-disque. E Sim. aí eles combinam de ir no médico, Uhum. como o primo já tinha o horário, daí ele, posso levar o meu primo também, já faz um encaixe, né, o famoso. Sim, é. Ai, ai. E ele vai consultar.
E aí o médico diz que ele tem que ficar em observação, Uhum. tem que agora fazer repouso absoluto para Sim. ver se o que ele tem é isso ou se o que ele tem ele já tá achando que ele tá com a mesma doença de todos que estão ali, né? Uhum. Mas que para descartar ele tem que ficar em repouso absoluto, né? Isso. E aí o primo dele se lembra que quando chegou lá, ele teve que ficar de repouso durante 4 semanas, né? Ah, E aí ele. Ah, então, mas a mesa, né? É isso que eu ia falar antes dele ir no doutor, quando ele explica que ele tá com febre, que ele tá com resfriado, aí todo mundo fica. Fica assim, não, aqui ninguém gosta de resfriado, porque resfriado, aqui todo mundo tem. Até parece aquele negócio que, assim, aqui todo mundo tem uma coisa em comum. Se você não tá de visita, você tem algum problema, você trate de ter o mesmo problema que a gente, senão você não é bem-vindo aqui no grupo, né? Não parece alguma coisa assim? O pessoal da fofoca lá da sim, mesa. e faz sentido, né? Porque os caras já estão com uma imunidade mais baixa. Aí vem um Isso. cara que tá com uma outra doença, vai passar para todo mundo Sim. e essas gripezinhas aí são a pior coisa do mundo, né? Que a É. gente sabe. Sim. Aí eu achei Ah, muito. Essa parte do exame, essa parte assim das coisas, eu achei novamente aquela toda ironia do Man, né? Assim, ele fazendo o exame, tanto no. Ah, o que eu achei interessante também é o quanto o Hans observa enquanto o primo dele tá fazendo o exame, né? Que ele tira a camisa e fica lá, então ele tá observando todo o corpo do primo, que é todo delineado, porque é um cara mais esportivo, sempre foi das artes de, assim, de, né, de... ele sim. fala da força, ele fala, né? E ele, O enquanto ele, Hans não. admira um belo corpo, É né? exatamente. E é isso aí que a gente vai perceber, assim, por debaixo ali do que ele tá falando, né? É. E ele também tem uma coisa assim que eu acho que é bem significativa assim para gente que viu o quanto um vírus é perigoso, que Uhum. até hoje, né, a gente está numa época de muita tecnologia, etc e tal, mas a gente controlou a doença que é pior, né? Sim. E as virais, né? As gripes, não tem, né? Gripe Uhum. hoje em dia tá, tu descansa e toma algumas coisas pra. Tu sabe que vai ter que enfrentar aquele ciclo, mas. Sim. Então, assim, como a gente ainda tem o que melhorar, né? Uhum. A Exatamente. gente. E É. uma coisa me chamou a atenção aqui, Malu, na 202, é quando eles estão conversando lá sobre eles estão indo, encontram o médico para marcar o encaixe, né? Que nem a gente falou. E Aham. aí ele fala assim: aqui é proibido chorar em público. É o regulamento da casa. Se todo mundo fizesse isso, né? Me lembrou porque da outra vez lá já falou o rapaz tava morrendo, né? Quando acho que umas duas. Aham. Não, você fica, vê se fica quieto aí, não. É, morre com dignidade. É, Bah, o cara é muito malvado. não vai dar show aqui, né? É, não, É, não. Ele não poupa nem o moribundo, né? uhum, sim, E ele acha que o cara tá chorando, mas e na realidade é a gripe, né? Ele tá cheio de lágrimas nos sim, olhos. exatamente. Ai, ai. Mas então, e no Esse final, médico aí é do mal, né? esse Como é que eles é chamam o médico? o Berens. Eles têm um. É o Berens, eles Ah, chamam eles de chamam, uma, sim, eles têm um apelido pra ele, né? um apelido pra ele, né? Ele é Sim, bem malvadão mesmo. é. Ai. O conselheiro áulico, eu Isso, anotei aqui. exatamente, isso aí mesmo. É. Olha, vou te contar. Uhum. Então, e aí o resultado qual é, né? Quando ele fala, ele até usa o termo em latim, qual é o resultado, porque quem está anotando é o Krokowski lá, né? O Dr. Berens está fazendo a coisa e ele anota. Então ele fala que o exame do médico o Praeter Propter, né? Aí o que, que é mais ou menos, mas assim, aí quem vai procurar fala assim, bom, é um termo assim, mais ou menos. Qual é o resultado? Ou Ah, seja, ele tem ou não tem, né? Ele tá ou não doente? Aí, mais ou menos. Então, aí eu falo assim, não, então você vai ter que ficar e é bom que você fique e já vai direto para um tempo de repouso completo, né? Sem andanças por aí mais, né? sim.
E agora, por isso que eu acho que vai ficar chato mesmo, porque agora a gente só vai. Se ele vai ficar na cama 4 semanas, o que pode acontecer, né? Pois é, então foi o que eu pensei, Malu, quando o pessoal falou que depois da página 200 começava a dar uma caída, e aí eu cheguei ao final dessa meta, eu falei assim, tá vendo, talvez seja aí que agora vai dar uma, não sei o que o Man vai aprontar pra frente, né, agora tô curiosa, sinceramente, pra ir lá ler, pra ver. Ainda mais, eu acho que só vai ser assim, tipo, ele vai ficar filosofando na cama. Então, foi o que eu pensei, talvez seja aí, vem aí alguma coisa, vamos ver sobre o que ele vai filosofar, ou sei lá, o que vai acontecer, né. O que vai acontecer nessa cabecinha? É. Se fosse hoje, pô, a gente ia saber tudo. Ele ia pegar o celular, saber ligar pra lá, saber como é que tava o trabalho dele, olhar se não roubaram nada da conta dele. Sim. Mas não, agora a gente vai E podia até postar fotos, né? Nas redes postar sociais fotos de nas que. redes sociais deles. A gente ia saber várias coisas. Não, ele vai ficar só na cama filosofando. E Mas agora, vamos ver, né? pra E aí gente vai receber saber, uma a gente vai carta, ter que ler. ele vai mandar lá uma carta, não sei lá o quê, pra dizer que não vai começar o trabalho. Uhum. Sim. Digamos que ele não tá muito. Pouco ele falou nesse trabalho dele, né? Pouco O ele Joaquim tá falou. muito mais preocupado em voltar pro trabalho do que ele, né? Então, era a minha dúvida, né? Lembra que eu comentei com você? Agora já não me parece tanto assim, porque eu já não sei o quanto é, né? Mas a gente vê que ele tem no mínimo mais 6 meses lá, o Joaquim. E ele não tá muito contente com isso, né? É, ele tá louco pra começar a trabalhar e o outro não, o outro não tá tão. Sim. Pô, emprego novo, assim, ele nem falou muito nesse emprego, né? Quem sabe ele vai pensar nisso agora. E a gente vai É, descobrir alguma coisa, vamos ver. O que vamos nos ver, espera vamos os ver. próximos. Cenas dos próximos capítulos. Isso. Então tá, galera. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Muitas coisas pra pensar. Isso aí. Até o próximo, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.